Eu estava preparando o jantar para toda a família da minha esposa. Fui até a garagem para pegar mais cadeiras e ouvi o irmão dela dizer: "Ainda não acredito que você se casou com esse fracassado." Meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos, sou dono de uma oficina mecânica que construí com minhas próprias mãos, literalmente. Não herdei nada. Não recebi ajuda de ninguém. O que tenho hoje veio de anos de graxa nas unhas, de acordar antes do sol nascer, de dizer a não para sair com os amigos porque precisava economizar cada centavo. Mas antes de contar o que aconteceu naquele sábado, preciso que você entenda quem eu sou e quem era Camila, pelo menos, quem eu achava que ela era. Conheci Camila há 8 anos. Eu tinha 26, ela 24. Eu trabalhava em uma oficina de terceiros, ganhando um salário mínimo e meio, morando num kitnet que mal cabia uma cama. Ela era recepcionista numa clínica de estética, morava com os pais num bairro nobre, tinha carro do ano e unhas sempre feitas. A gente se conheceu por acaso, num churrasco de aniversário de um amigo em comum. Eu estava com a camiseta do Corinthians, ela com um vestido azul que combinava com os olhos dela. A gente conversou a noite inteira, sobre música, sobre filmes, sobre sonhos. Ela disse que queria ser terapeuta, ajudar pessoas, ter um consultório próprio. Eu disse que queria ter minha própria oficina, um lugar onde eu pudesse fazer as coisas do meu jeito, sem patrão enchendo o saco. Naquela noite, eu achei que a gente combinava. Que éramos dois sonhadores batalhando por um futuro melhor. O que eu não sabia é que, para a família dela, eu nunca seria bom o suficiente. O pai dela, Dr. Renato, é advogado de uma empresa grande, sócio de um escritório que fica num prédio com vidro espelhado. A mãe dela, Dona Vera, é organizadora de eventos de luxo, casamentos em fazendas, festas de debutante com open bar de champanhe. Eles moram num condomínio fechado com portaria 24 horas e quadra de tênis. O irmão dela, Tiago, é herdeiro do escritório do pai, formado na PUC, que nunca precisou trocar uma lâmpada na vida. Esse é o universo da Camila. E eu sou o cara que cheirava a graxa, que tinha calos nas mãos, que comprava roupa em loja de departamento e não sabia qual talher usar para cada prato. No começo, o namoro foi escondido. Camila não queria que os pais soubessem que estava saindo com um mecânico. Eu fingia que não me importava, mas doía. Doía saber que ela tinha vergonha de mim. Doía ouvir, pelos cantos, as indiretas que os amigos dela soltavam, de nossa, Camila, você podia arrumar um médico, né? Doía ver a cara de nojo do pai dela quando finalmente nos apresentaram, 6 meses depois, num almoço de domingo. Ele não apertou minha mão direito. A mãe dela me serviu como se eu fosse um empregado. Tiago nem olhou na minha cara. Ficou no celular o almoço inteiro. Mas eu amava a Camila. Pelo menos, amava a versão dela que existia quando estávamos sozinhos. A versão que ria das minhas piadas bobas, que ficava feliz quando eu trazia flores, que dizia eu acredito em você quando eu falava do meu sonho de abrir minha própria oficina. Eu me agarrava nessa versão como um náufrago agarra uma tábua. Porque, sem ela, eu era só o namorado que a família dela desprezava. Casei com a Camila há 4 anos. Foi uma cerimônia pequena, porque eu não tinha dinheiro para nada grande. A família dela pagou o salão e a comida, mas deixaram claro que estavam fazendo um favor. O pai dela discursou e, no meio do discurso, disse: "Esperamos que vocês sejam felizes, mesmo com as dificuldades." Mesmo com as dificuldades. Ele falou como se eu fosse a dificuldade. Como se eu fosse um obstáculo que a filha dele precisava superar. No altar, enquanto a Camila sorria para mim, eu jurei que ia provar para todos eles que estavam errados. Que eu ia construir algo. Que um dia, eles iam me respeitar. E foi o que eu fiz. Na última década, fui dono de uma oficina mecânica pequena, mas próspera. O que começou comigo consertando ondas velhos em uma garagem alugada, cresceu para uma operação com 5 boxes e 6 mecânicos na folha de pagamento. A oficina fica na Zona Norte, num galpão que eu comprei depois de 3 anos economizando cada centavo. Chama-se a Rodrigo Automecânica, a nome simples, direto, como eu. Não tem placa de neon, não tem sofá de couro na sala de espera. Tem cheiro de óleo, ferramentas penduradas na parede, uma mesa velha com calendário de mulher de biquíni, e clientes fiéis que confiam em mim há anos. Eu comecei sozinho. Eu mesmo atendia no balcão, eu mesmo levantava o carro no macaco, eu mesmo mexia no motor, eu mesmo lavava o chão no fim do dia. Depois contratei o Zé, um senhor de cabelo grisalho que entende de carburador mais do que qualquer engenheiro. Depois o Juninho, um moleque de 19 anos que veio como aprendiz e hoje é um dos meus melhores mecânicos. Depois a equipe foi crescendo. Hoje são 6 funcionários. Eu não sou rico. Mas não passo aperto. Pago os salários certinho, tenho plano de saúde para a galera, dou cesta básica no Natal. Os clientes voltam. Indicação de boca a boca funciona melhor do que qualquer anúncio no Instagram. E a Camila? A Camila esteve ao meu lado durante todo esse crescimento. Pelo menos era o que eu pensava. Ela largou o emprego de recepcionista 2 anos depois do casamento. Disse que queria estudar, que precisava de tempo para se dedicar à faculdade de psicologia. Eu apoiei. Claro que apoiei. Era o sonho dela. Eu paguei metade da mensalidade da pós-graduação dela, sim, pós-graduação, porque ela já tinha feito a faculdade com a ajuda dos pais. Foram 2 anos de mensalidade de R$ 1.800, que saíram direto da minha conta. Eu não reclamei. Ela me disse que isso iria transformar a vida dela, que ela ia poder realizar seu sonho de ser terapeuta, que um dia a gente ia ter uma vida incrível. Eu acreditei. Além disso, eu fui fiador no empréstimo do carro dela. Quando o Corsa velho dela quebrou de vez, ela pediu um carro novo, um Honda Civic ano 2020, cinza, automático, bancos de couro. O banco exigiu fiador. Ela pediu para os pais, eles disseram que não, porque não estavam confortáveis com a responsabilidade. Sobrou para mim.
Assinei o contrato sem pensar duas vezes. Ela era minha esposa. Eu confiava nela. Abri mão de férias por anos para que ela pudesse correr atrás do sonho dela. Enquanto ela fazia estágio em clínica, eu estava na oficina. Enquanto ela escrevia o TCC, eu estava na oficina. Enquanto ela estudava para a prova da ordem, não tem ordem para psicólogo. Enquanto ela fazia as horas complementares, eu estava na oficina. Eu não viajava. Não tirava um fim de semana. Não comprava roupa nova. Cada centavo extra ia para o negócio ou para os planos dela. Ela me chamava de herói. Dizia que eu era o homem mais incrível que ela já conheceu. Eu me sentia amado. Era a verdade. Ou pelo menos, eu achava que era. Os pais dela nunca esconderam realmente a desaprovação. Em todas as reuniões de família, eu sentia o peso do olhar deles. A mãe dela sempre arrumava uma desculpa para perguntar sobre a oficina, mas não era curiosidade verdadeira, era um jeito de lembrar que eu só tinha uma oficina. E aí, Rodrigo, quantos mecânicos você tem agora? 5. Ah, que legal. E eles são confiáveis. Não roubam peças, né? O pai dela nunca perguntava sobre mim. Sobre a oficina. Sobre os meus planos. Ele falava de política, de viagens, de vinhos. E eu ficava ali, na ponta da mesa, bebendo o mesmo vinho que ele desprezava porque eu não sabia identificar notas de carvalho. Eles são do tipo que frequenta clubes de campo e bebe vinho, e eu era o filho de uma família de classe trabalhadora. Meu pai foi motorista de caminhão a vida inteira. Minha mãe doméstica. Moramos num bairro simples, de calçada quebrada, onde as crianças brincam na rua até tarde e as vizinhas trocam receita de bolo pelo muro. Não tive herança. Não tive padrinho rico. Não tive QI, quem indica, em lugar nenhum. Tive só minhas mãos e minha cabeça. Mesmo assim, em todo almoço de Natal ou reunião de família, eu aparecia sorrindo. Vestia a camisa de botão que a Camila escolhia. Passava perfume. Ensaiava assuntos seguros, futebol, tempo, alguma notícia leve. Tentava ser simpático. Educado. Inofensivo. Como um animal que se faz pequeno para não ser atacado. Nunca funcionou. Eles sempre me trataram com aquela polidez fria de quem está esperando você ir embora. No último sábado, a ideia foi da Camila. Ela acordou animada, mais do que o normal. Pulou na cama, me abraçou por trás enquanto eu escovava os dentes. Disse, e amor, vamos fazer um jantar para minha família? Faz tanto tempo que eles não vêm aqui. Minha mãe adorou a última vez que você fez aquela costela. E o meu pai, é bom, ele está mais aberto agora. Acho que eles estão começando a gostar de você. Eu quase ri. Começando a gostar depois de 8 anos. Mas olhei no rosto dela, vi a animação, e não tive coragem de recusar. Claro, amor. Vamos fazer. Ela queria que fosse perfeito. A palavra perfeito saiu da boca dela umas 50 vezes naquela semana. As cadeiras têm que ser todas iguais. As luzinhas têm que ser amarelas, não brancas. O guardanapo tem que ser de pano, Rodrigo, papel não. Não esquece da sobremesa sem açúcar para minha mãe. O vinho tem que ser tinto seco, mas não muito seco, porque meu pai reclama. Eu anotei tudo. Fiz lista de compras. Passei a sexta-feira inteira limpando a casa. Lavei o quintal com a mangueira, esfreguei cada cerâmica da área externa, tirei teias de aranha dos cantos do teto. Instalei luzinhas amarelas na varanda, enrolei nos pilares e nos caibros do telhado, pluguei e despluguei até o brilho ficar do jeito que ela queria. Preparei as costelas defumadas, minha especialidade. São 10 horas de defumação, com lenha de macieira que eu mesmo comprei no interior. Tempero secreto que aprendi com meu avô e sal, páprica defumada, alho, cominho, um toque de açúcar mascavo. A carne fica tão macia que cai do osso só de olhar. No sábado, às 14 horas, as costelas já estavam na defumação. A casa estava cheirando a fumaça e especiarias. Camila passou a tarde inteira se arrumando, cabelo, maquiagem, unha, vestido novo. Eu vesti a camisa de botão que ela escolheu para mim e azul marinho, a de sempre. Lavei as mãos 3 vezes para não ficar cheiro de defumador. Pentei o cabelo. Barba feita. E estava pronto. Os convidados começaram a chegar por volta das 18 horas. Primeiro os pais dela. Dona Vera com um vestido estampado de flores e um sorriso que não chegava nos olhos. Doutor Renato de camisa social branca, os óculos de lente fina, o relógio de ouro que ele fazia questão de mostrar sempre que pegava alguma coisa. Depois o Tiago, com a namorada nova, uma moça loira de sobrenome italiano que não parava de falar da viagem que tinha feito para a Europa. Camila estava radiante, servindo espumante, rindo das piadas, circulando entre os convidados como uma anfitriã de novela. Eu fiquei na cozinha. Cortando pães. Ajeitando tábua de frios. Verificando as costelas. Colocando o purê de batatas para aquecer. Amor, vem cumprimentar o pessoal. Camila chamou da sala, com um tom de leve repreensão. Eu limpei as mãos no pano de prato, ajustei a camisa, e fui. Sorri. Apertei mãos. Fiz piadas sobre o tempo. Perguntei do trabalho. Do trânsito. Do clube. O pai dela respondeu com monossílabos. A mãe dela pediu mais espumante. Tiago nem olhou na minha cara, estava no celular, como sempre. A namorada dele me perguntou o que você faz mesmo, pela 4ª vez desde que nos conhecemos. Eu sorri e respondi, mecânico. Dono de oficina. Ela disse que legal com a mesma entonação de quem disse que tristeza. Eu voltei para a cozinha. Por volta das 18h30, percebemos que precisávamos de mais cadeiras.
Camila contou os lugares na mesa e 10 convidados, 8 cadeiras. Ela bateu palmas, irritada, e Rodrigo, eu falei para você verificar as cadeiras antes. Vou pegar mais na garagem, respondi, já indo para a porta dos fundos. Desci os 3 degraus da área de serviço, atravessei o quintal de cimento, e empurrei a porta lateral da garagem. A garagem é espaçosa, mas mal iluminada. Uma lâmpada queimada, só o reflexo da rua entrando pelo basculante. Eu sabia que as cadeiras estavam empilhadas no fundo, atrás da estante de ferramentas. Foi quando ouvi vozes. A porta para o quintal estava entreaberta. Não tinha visto. Encostei nela sem querer, e ela rangeu, mas não fecharam. Pela fresta, vinham os sons da conversa. Era o Tiago e a Camila. Eles estavam no quintal, perto do canteiro de flores, longe do resto da festa. Você tem certeza que ninguém vai ouvir a gente? A voz do Tiago, baixa. Relaxa, ele foi pegar cadeira na garagem, demora uns minutos, a voz da Camila. Eu deveria ter chamado. Dito a oi ou a estou aqui ou qualquer coisa. Mas alguma coisa me gelou. Uma intuição. Um calafrio na espinha. Eu fiquei parado, atrás da porta, respirando devagar. Ainda não acredito que você se casou com esse fracassado, a Tiago falou. A voz dele estava cheia de desprezo, como se estivesse falando de um inseto. O papai tem razão. Você precisa se livrar dele antes que fique presa para o resto da vida. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Fracassado. A palavra ecoou dentro de mim como um sino pesado. Fracassado. Eu que construí tudo sozinho. Eu que paguei a pós-graduação dela. Eu que fui fiador do carro dela. Eu que abri mão de férias, de sossego, de juventude, para que ela pudesse correr atrás do sonho dela. Eu que nunca pedi nada em troca. Fracassado. Eu esperei que a Camila defendesse. Esperei que ela dissesse a você está louco, meu marido é incrível, como você pode falar uma coisa dessas? Esperei qualquer coisa. Qualquer palavra que mostrasse que os 8 anos que passamos juntos significavam alguma coisa. A resposta dela foi como um soco nas costas. Já estou cuidando disso, a ela disse. A voz calma, fria, calculista. Como se estivesse falando de uma reunião de trabalho. Meu advogado disse que podemos pegar metade da oficina dele também. E não só metade, com o que ele investiu durante o casamento, a gente consegue pelo menos 60%. Talvez mais se ele tentar esconder alguma coisa. Meu coração parou de bater por um segundo. Depois voltou com uma força tão violenta que eu senti as batidas nas têmporas, no pescoço, nos dedos. Advogado. Divórcio. Pegar metade da oficina. Ela já tinha advogado. Ela já tinha plano. Ela já estava me roubando antes mesmo de eu saber que estava sendo roubado. E o Enzo? Tiago perguntou, e o nome fez meu sangue ferver. Ele já resolveu a situação dele? Está quase, a Camila respondeu, e eu ouvi um risinho, baixinho, quase inaudível. Assim que a papelada estiver assinada, a gente assume. Ele vai pedir separação da esposa. A gente vai ficar com metade de cada um. Juntando a oficina do Rodrigo com a empresa do Enzo, a gente consegue uma vida muito boa. Enzo. Quem diabos era Enzo? Eu nunca tinha ouvido esse nome. O rosto dela na minha cabeça começou a se deformar, como um desenho que alguém está apagando borracha. A Camila que eu conhecia, a que ria das minhas piadas, a que chamava de herói, era uma invenção. Uma máscara. A mulher real estava ali, no quintal, planejando me destruir. Ele vai ficar com o quê? Tiago perguntou, com uma curiosidade mórbida. Com nada, a Camila respondeu. A oficina era nossa. A casa é alugada. O carro está no nome do meu pai, eu transferi ano passado, antes de começar o processo. Ele não tem poupança, não tem investimento. Tudo o que ele tem é a oficina. E a oficina vai ser minha. Ou melhor, nossa. Do Enzo e meus. E o que você vai dizer para ele? Vou dizer que o casamento acabou, que não amo mais ele, que as pessoas mudam. Chorar um pouco, pedir desculpas, dizer que quero ser feliz. Ele vai aceitar. Ele sempre aceita. O Rodrigo é um banana. Eu quase virei a cadeira que estava na minha mão. Banana. Ela me chamou de banana. Depois de tudo o que eu fiz por ela. Depois de pagar os estudos dela, de ser fiador do carro, de trabalhar 12 horas por dia na oficina enquanto ela fazia estágio. Eu era o banana. Eu era o fracassado. E ela estava me trocando por um tal de Enzo que tinha empresa e ia ajuntar os patrimônios. As forças voltaram para as minhas pernas. Eu respirei fundo. Não entrei no quintal. Não confrontei. Não gritei. Com a calma de quem acabou de tocar o fundo do poço e decidiu que não ia morrer ali, eu peguei as cadeiras dobradas na pilha, 3 cadeiras de plástico branco, leves, empilháveis, e voltei para casa. A porta da garagem rangeu quando eu abri. As vozes do quintal cessaram imediatamente. Camila e Tiago devem ter se olhado, devem ter combinado uma versão. Mas eu não olhei para trás. Entrei na cozinha, coloquei as cadeiras no chão com calma, abri a geladeira, tomei um gole de água. Minhas mãos tremiam. Eu segurei o copo com força para disfarçar. O tremor passou dos dedos para os pulsos, dos pulsos para os braços. Eu sentia cada batida do coração como se fosse um soco dentro do peito. Mas por fora, eu estava uma estátua. Rodrigo, você conseguiu as cadeiras? Camila apareceu na porta da cozinha, com aquele sorriso largo, os olhos brilhando. A mesma mulher que, menos de 5 minutos atrás, me chamou de fracassado e banana e planejou me deixar sem nada. Consegui, respondi, com a voz mais neutra que consegui produzir. Estão aqui.
Amor, você está pálido, ela disse, inclinando a cabeça com uma preocupação que eu sabia ser falsa agora, mas que antes me faria sentir amado. Passou mal? Só um pouco de cansaço. Muita correria hoje. Coitado, ela tocou meu braço. O toque que antes era carinho agora era veneno. Termina de preparar a comida, sim? A família está esperando. Família. Ela disse a família como se eu fizesse parte. Como se eu não fosse o saco de pancadas que eles usavam para se sentir superiores. Eu terminei de preparar o jantar. Cortar as costelas defumadas foi um ato cirúrgico, cada corte preciso, cada lasca de carne soltando fumaça quente. O cheiro era divino. Aroma de fumaça de maçã, de carne caramelizando, de pimenta do reino e alho. Eu coloquei as costelas em uma travessa de barro, a que Camila comprou numa loja chique, que custou quase R$ 300 e que ela reclamou que eu não soube lavar direito uma vez. Eu servi o vinho tinto seco, mas não muito seco, exatamente como o pai dela gostava. Coloquei o purê de batatas em uma sopeira de cerâmica branca, polvilhei com salsinha picada, deixei uma colher de servir ao lado. A mesa estava posta. Luzinhas amarelas na varanda. Guardanapos de pano azul marinho combinando com minha camisa. Talheres de prata, prata verdadeira, da mãe dela, que ela insistiu em trazer porque o jogo de inox do Rodrigo é feio. Todos se sentaram. Camila à minha esquerda. O pai dela na cabeceira, ele sempre na cabeceira, mesmo não sendo a casa dele. A mãe dela ao lado. Tiago e a namorada. Mais 3 tios que chegaram atrasados. Eu no canto, servindo. Rodrigo, essa costela está deliciosa, a mãe dela disse, com um sorriso educado. Aprovou. Talvez fosse a primeira vez em 8 anos que ela me elogiava de verdade. Obrigado, dona Vera. São 10 horas de defumação. Perdeu o dia inteiro nisso? O pai dela perguntou, dando uma mordida na carne. Não tinha o que fazer na oficina? A oficina está bem, obrigado. Meus funcionários tocam o serviço. Funcionários, ele repetiu, como se a palavra fosse engraçada. Quantos mesmo? 5? 6? 6. Você está estranho, ela disse, franzindo a testa. Aconteceu alguma coisa? Só cansaço. Vou tomar um banho. Tá bom. Eu lavo a louça hoje, você merece descansar. Ela foi para a cozinha, ligou a máquina de lavar louça, que ela insistiu para comprar, e que eu paguei, e começou a guardar os restos de comida. Cantarolava baixinho. Uma música que eu não conhecia. Talvez o Enzo gostasse dessa música. Eu fui para o quarto. Fechei a porta. Sentei na cama. Olhei para as minhas mãos. Elas tremiam. Não mais de nervoso, mas de raiva. Uma raiva fria, pesada, que me ocupou por inteiro. Peguei o laptop dela. Ele estava em cima da escrivaninha, fechado. Liguei. Senha. Ela nunca usava senha. Nunca. Ou melhor, nunca usava até agora. Era nova. O que ela estava escondendo? Tentei a primeira senha e aniversário dela. Data de nascimento. Inválido. Segunda, nome do nosso cachorro. Bunny. Inválido. Terceira, e meu aniversário. 1903, inválido. Respirei. Pensei. O que uma mulher que está me traindo usaria como senha? Tentei o nome dele. Enzo. Minha mão tremeu ao digitar. ENZO. Acesso concedido. Meu estômago afundou como se eu tivesse caído de um prédio. Dezenas de e-mails com um advogado de divórcio. O nome do escritório, Silva e Advogados Associados. Especialização em divórcio e partilha de bens. A primeira mensagem datava de 5 meses atrás. 5 meses. Ela estava me enganando há 5 meses. Planilhas anexadas com o valor da minha oficina. Ela tinha feito uma avaliação sem o meu conhecimento. Sabia exatamente quanto cada ferramenta valia. Quanto cada elevador hidráulico. Até o valor de mercado do meu balcão de madeira, que eu mesmo fiz com restos de demolição. Havia capturas de tela dos meus extratos bancários. Acesso à minha conta. Ela sabia quanto eu ganhava, quanto gastava, quanto guardava. Sabia que eu tinha uma poupança separada, uma conta poupança no Banco do Brasil, com cerca de R$ 40 mil, que era a minha reserva de emergência. Ela tinha anotado o número da conta, a agência, o saldo. Tudo. E então, uma série de mensagens. No WhatsApp web. O laptop dela estava logado. Eu cliquei. Conversa com a Enzo 2 corações. Com coraçãozinho. Enzo. As mensagens eram íntimas. Paqueradoras. Bom dia, lindo. Sonhei com você. Hoje não vou conseguir sair, o Rodrigo está desconfiado. Ele não desconfia de nada, ele é muito bobo. Mal posso esperar para acordar ao seu lado. Quando eu largar ele, a gente vai morar naquele apartamento que eu te mostrei. Você vai pedir o divórcio da sua esposa logo, né? Estou ficando impaciente. O caso já durava 6 meses. 6 meses de encontros escondidos. De desculpas esfarrapadas. De vou sair com as amigas. De chego tarde hoje, tem um evento da faculdade. Eu tinha acreditado em cada mentira. Em cada uma. Eu fechei o laptop devagar. Coloquei no mesmo lugar. Desliguei a luz do quarto e fiquei sentado na cama, no escuro, por horas. Não dormi. Não consegui. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela sorrindo para mim enquanto planejava minha ruína. Via as mãos dela me abraçando enquanto contava os dias para me largar.
Via os lábios dela me beijando enquanto os mesmos lábios sussurravam a Enzo no travesseiro de outro homem. Às 5 horas da manhã, me levantei. Tomei um banho gelado. Vesti uma calça jeans e uma camiseta velha, a que eu usava na oficina. Peguei minhas chaves, minha carteira, meu celular. Saí de casa sem fazer barulho. Camila dormia com o rosto virado para a parede, os cabelos espalhados no travesseiro, parecendo um anjo. Um anjo de cara limpa, de contas sujas. No carro, antes de ligar o motor, eu respirei fundo. Pensei em voltar, em confrontar, em gritar, em quebrar alguma coisa. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez os anos de lidar com motores quebrados e clientes furiosos, me ensinou que a melhor estratégia não é a briga. É o plano. Eu precisava de um plano. Liguei para o meu contador. O coitado atendeu no terceiro toque, a voz grogue de sono. Zé, sou eu, Rodrigo. Preciso de você. Hoje. De manhã. O mais cedo possível. Rodrigão, são 5h15. É sobre a oficina. Preciso reestruturar a propriedade. Urgente. Ele suspirou. Mas aceitou. 9 horas no meu escritório. Traz os documentos todos. Depois liguei para um advogado. Não qualquer advogado, um especialista em divórcio e partilha de bens, mas alguém que não fosse da mesma panelinha do pai dela. Um colega do Zé me indicou, e o doutor Henrique, escritório pequeno, mas bom. Atendeu meu chamado para as 11 horas. Eu tinha 48 horas. Talvez menos. Precisava agir antes que ela agisse. O sol começou a nascer enquanto eu dirigia sem rumo, os faróis acesos, os vidros fechados. O céu estava alaranjado, bonito, mas eu não conseguia ver beleza em nada. Só via números. Planilhas. Provas. E um nome, Enzo. No bolso, meu celular vibrou. Mensagem da Camila e amor, você saiu cedo? O café está na mesa. Eu não respondi. Deixei o celular no banco do passageiro e acelerei em direção ao escritório do Zé. O jogo tinha começado. E dessa vez, eu não ia perder. O escritório do Zé ficava no centro, numa salinha modesta no segundo andar de um prédio antigo, com elevador de porta sanfonada e cheiro de papel mofado. Zé era um senhor de cabelo grisalho, óculos fundo de garrafa, calculadora na mão o tempo todo, mesmo em horário de almoço. Era meu contador há 6 anos. Conhecia cada centavo da minha oficina, cada nota fiscal, cada funcionário. Se eu fosse morrer amanhã, ele saberia o valor do meu caixão. Cheguei às 8h45, 15 minutos antes do combinado. Zé já estava lá, com uma caneca de café preto na mão e uma expressão de preocupação no rosto. Rodrigão, senta. Me conta tudo. Eu sentei na cadeira de madeira rangente, coloquei uma pasta com os documentos que eu tinha impresso às pressas em casa, extratos, contratos, comprovantes de pagamento da pós-graduação dela, contrato de fiança do carro, e uma cópia das mensagens que eu tirei fotos com o celular antes de sair. Não tive tempo de imprimir tudo, mas mostrei a ele no celular. A Camila está me traindo. E planejando me levar metade da oficina no divórcio. Mais do que metade, pelo que eu entendi. Zé abriu os olhos. Ele conhecia a Camila. Já tinha ido em alguns almoços na minha casa, já tinha visto ela sorrindo, servindo café, perguntando a como estão os negócios, Zé, com simpatia. Ele nunca desconfiou de nada. Nem eu. Você tem provas? Tenho. E-mails dela com um advogado. Capturas de tela dos meus extratos bancários que ela salvou no computador. Mensagens no WhatsApp com o amante. Tudo. Zé pediu para ver o celular. Leu as mensagens em silêncio. Assoviou baixo. Ela não perdeu tempo, hein? Tem até planilha de avaliação da oficina. Isso aqui é golpe planejado, Rodrigão. Não é divórcio amigável. É emboscada. Eu sei. Por isso vim correndo. Eu preciso proteger a oficina. Ela não pode levar o que eu construí sozinho. Zé passou as próximas horas fazendo contas. Pegou os balanços dos últimos 3 anos, analisou despesas, lucros, investimentos. Mostrou que, sim, parte da oficina poderia ser considerada bem comum do casal porque eu já era casado quando o negócio cresceu. Mas ele encontrou uma brecha. Olha aqui, ele disse, apontando para a tela do computador. A oficina foi registrada originalmente antes do casamento, certo? Certo. Abri a empresa quando eu ainda era solteiro. O contrato de aluguel do primeiro galpão é de antes do casamento. Eu tenho os recibos. Isso ajuda. Mas o que ajuda mais é o que ela fez. Se você provar que ela estava planejando o divórcio de má fé, com ocultação de informações, desvio de recursos, e aqui, olha essa planilha, ela já calculou a oficina como se fosse só dela, o juiz pode desconsiderar a partilha automática. Até punir ela por litigância de má fé. Como eu provo que ela desviou recursos? Ela não trabalha, Zé. Ela não tira dinheiro da oficina. Não, mas ela usou o dinheiro do casal para bancar o amante. Almoços, presentes, viagens. Se você conseguir provar que ela gastou dinheiro, seu dinheiro, para sustentar um caso extraconjugal, isso é desvio de finalidade. Pode entrar na partilha como dívida. Meu sangue ferveu. Presentes. Almoços. Viagens. Eu pagando mensalidade de pós-graduação para ela enquanto ela jantava com o Enzo. Eu ralando na oficina, com as mãos cheias de graxa, enquanto ela ria com ele em restaurantes caros. A máscara da mulher dedicada que eu achava que tinha se desfez de vez. Em seu lugar, havia apenas uma calculadora de ossos e cifrões. O que eu preciso fazer? Perguntei, a voz seca. Precisamos reestruturar a propriedade da oficina, Zé explicou.
Você vai transferir a operação para uma nova empresa, com um novo CNPJ, cujo sócio majoritário vamos dizer, sua mãe. Minha mãe. Sua mãe não tem nenhuma relação com a Camila. Se sua mãe for sócia majoritária, a oficina deixa de ser bem passível de partilha. Mas isso tem que ser feito rápido e com documentação impecável, senão o juiz pode entender como fraude. Eu pensei rápido. Minha mãe nunca trabalhou fora, vive de aposentadoria, mora num hábito simples na periferia. Ela topava qualquer coisa para me proteger. Liguei para ela ali mesmo, na frente do Zé. Expliquei o suficiente: mãe, a Camila está me traindo e quer tomar minha oficina. Aí ela não hesitou e faz o que precisar, meu filho. Assina o que você botar na minha frente. Em 48 horas, eu fiz o que parecia impossível. Reuni todos os documentos. Comprei uma nova empresa de fachada. Na verdade, não era fachada, era uma holding familiar que o Zé me ajudou a constituir, com minha mãe como principal acionista e eu como diretor operacional. A oficina foi vendida para essa holding por um valor simbólico, com contrato de compra e venda registrado em cartório. As ferramentas, os elevadores, os contratos de aluguel do galpão, tudo foi transferido para a nova empresa. Os funcionários continuaram os mesmos, com os mesmos salários, a mesma rotina. Só o dono de verdade tinha mudado, que agora era minha mãe, não eu. O advogado, Dr. Henrique, me ajudou a blindar as contas pessoais. A poupança do Banco do Brasil foi transferida para uma conta no nome da minha mãe, com uma procuração em meu favor. A conta conjunta que eu tinha com a Camila, que mal usávamos, mas que existia, foi esvaziada até o limite legal. Não tirei tudo, deixei o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. Mas o que era meu, de fato, já não estava mais ao alcance dela. Além disso, descobri algo que o Dr. Henrique chamou de ouro jurídico. Pelas conversas no laptop dela, ficava claro que Camila já tinha acessado meus e-mails profissionais. Ela sabia de orçamentos, de negociações com fornecedores, de uma proposta de expansão que eu estava estudando. Ela usou isso para pedir um empréstimo em nome da oficina, um empréstimo que eu nunca autorizei. Assinou com minha assinatura digital, que ela tinha acesso porque eu, idiota, deixava meu celular desbloqueado em casa. Isso é falsidade ideológica, o Dr. Henrique explicou. Ela cometeu um crime. Se você provar que ela falsificou sua assinatura, o divórcio vira um processo criminal também. Ela pode pegar até 5 anos. Eu tirei print de tudo. Cada mensagem em que ela mencionava o empréstimo. Cada e-mail com o banco, no meu nome, mas enviado do IP dela. O Dr. Henrique disse que eram provas suficientes para derrubar qualquer pedido de partilha. Na quarta-feira, 3 dias após o jantar, eu estava pronto. Não foi um sono tranquilo. Mas foi um sono sem culpa. Na manhã seguinte, acordei com a mesma sensação de paz. Tomei café sozinho, na cozinha silenciosa. A casa estava vazia. Camila tinha ido embora, não sabia para onde, mas não estava mais ali. Não havia roupa dela no armário, não havia escova de dente na pia, não havia maquiagem na bancada. Ela tinha sumido durante a noite, como se nunca tivesse existido. O único vestígio dela era o cheiro do perfume que ela usava, ainda pairando no ar do quarto. Um perfume caro, importado, que eu tinha comprado para ela no aniversário. Com dinheiro da oficina. Respirei fundo e tomei a decisão. Em vez de responder às mensagens, vesti uma calça jeans limpa, uma camisa social, não a azul marinho, uma branca, que ela nunca gostou porque a marca suor, e fui até a papelaria da esquina. Comprei um cartão de condolências. Sabe aqueles cartões pretos, com flores murchas na capa e a palavra condolências em letras douradas? Um desses. Dentro, escrevi com caneta tinteiro, para ficar mais formal, apenas uma frase. Minhas condolências pela sua nova responsabilidade. Não assinei. Não coloquei remetente. Não escrevi mais nada. Coloquei o cartão no envelope pardo, enderecei ao nome que eu tinha descoberto nas mensagens, Enzo, pesquisei o endereço dele no LinkedIn, não foi difícil, ele era sócio de uma empresa de marketing digital e tinha um endereço comercial no site, e enviei por correio prioritário. Enzo ia receber aquele cartão na empresa, na frente dos funcionários, na frente dos clientes, na frente de todo mundo. Minhas condolências pela sua nova responsabilidade. Ele ia passar dias se perguntando o que aquilo significava. A esposa ia perguntar. Os colegas iam perguntar. A paranoia ia consumir ele. E mesmo que ele descobrisse de onde veio, não podia fazer nada. Afinal, ele era o amante. Ele era o errado da história. Se reclamasse, ia ter que explicar por que estava recebendo um cartão de condolências sobre uma responsabilidade que ele mesmo criou. Depois de postar o envelope, bloqueei o número da Camila no WhatsApp, nas ligações, em todas as redes sociais. Não mandei uma mensagem de despedida. Não enviei um áudio explicativo. Não pedi satisfação. Simplesmente desapareci da vida dela, do mesmo jeito que ela desapareceu da minha, só que ela teve 9 anos de fingimento, e eu tive 3 dias de ação. Bloco 4, a vingança silenciosa e o novo começo. Caracteres aprox. e 6.000, completando até o desfecho final e a pergunta. As semanas seguintes foram estranhas. Não doloridas, a dor verdadeira tinha morrido naquela noite do jantar, quando ouvi as palavras dela no quintal. O que veio depois foi um vazio, um silêncio, uma sensação de estar em um filme que já acabou mas a luz ainda não acendeu. Eu continuei indo para a oficina todos os dias. Chegava antes dos funcionários, abria as portas do galpão, ligava os elevadores hidráulicos, fazia o café. Conversava com os clientes, resolvia os problemas, ria das piadas do Juninho, ouvia os causos do Zé. A rotina era a mesma, mas eu era diferente. Agora, quando entro na minha oficina e vejo os carros nos elevadores, sinto um alívio que não consigo descrever. Cada ferramenta no lugar, cada motor sendo desmontado e remontado, cada peça substituída, tudo aquilo continua sendo meu.
Não no papel, não na holding da minha mãe, mas no suor, no esforço, nas horas de sono perdidas. Ninguém pode tirar isso de mim. Nem Camila, nem Enzo, nem o advogado de divórcio. Ela tentou entrar em contato algumas vezes, mesmo depois do bloqueio. Criou números novos no WhatsApp. Mandou mensagens de números de telefone públicos. Uma vez, conseguiu falar com o Juninho na oficina, perguntando por mim. Ele disse que eu estava ocupado e desligou. Bons funcionários são assim, que protegem o chefe quando o chefe precisa. Também tentou falar com meus pais. Minha mãe, a coitada, atendeu o telefone sem saber. A Camila chorou, disse que queria se explicar, que eu não estava dando chance. Minha mãe ouviu em silêncio, depois respondeu com uma frase que me fez chorar de orgulho. Minha filha, sinto muito, mas você está colhendo o que plantou. O Rodrigo sempre foi um homem bom para você. Você que não soube reconhecer. Agora, por favor, não ligue mais aqui. E desligou. A família dela não fala comigo desde então, claro. Doutor Renato deve estar me xingando no clube de campo. Dona Vera deve estar repetindo para as amigas que a sempre soube que aquele rapaz não prestava. Tiago provavelmente apagou o meu número. Não me importo. Eles nunca gostaram de mim. A única diferença é que agora eles têm um motivo oficial para me odiar. Eu protegi o que era meu, e no processo, deixei a filha deles sem nada. E a Camila? O que aconteceu com ela? Eu não fui atrás. Não quero saber. Mas as informações chegam por osmose, por conhecidos em comum, por fofoca de rede social. Soube que ela voltou a morar com os pais, pelo menos temporariamente. Que perdeu o carro, o Civic que eu fui fiador, que o banco retomou quando as parcelas pararam de ser pagas. Que a pós-graduação está trancada, porque ela não tem dinheiro para pagar as mensalidades restantes. Que o Enzo, o tal amante, não largou a esposa, pelo contrário, a esposa descobriu o caso, e agora os dois estão em terapia de casal tentando se reconciliar, e o Enzo deixou claro que nunca teve intenção séria com a Camila, que era só diversão. Ouvi dizer que ela está trabalhando como recepcionista de novo, numa clínica de estética igual à que trabalhava antes de me conhecer. Recomeçou do zero. O mesmo lugar. A mesma função. O mesmo salário mínimo. 7 anos depois, ela voltou exatamente para o ponto de partida. Só que agora, sem marido, sem carro, sem diploma, sem amante, e com uma família que a olha com vergonha. Eu deveria sentir pena. Talvez até sinta um pouco. Mas não o suficiente para estender a mão. Ela achou que estava subindo de nível, trocando uma fracassada por um empresário de sucesso. Ela achou que o Enzo era o prêmio, que eu era o degrau, que a vida dela ia decolar depois que me deixasse na sarjeta. Mas tudo o que ela fez foi se expor. Mostrar quem realmente é. E no processo, perdeu tudo o que tinha, inclusive as coisas que nunca foram dela. Quanto a mim, estou bem. Não ótimo, 8 anos de casamento não desaparecem em 8 semanas. Tem noites em que eu acordo no meio da madrugada e, por um segundo, esqueço que ela não está mais ali. Estendo o braço para o lado da cama e encontro o vazio. E aí a realidade volta, e eu lembro do quintal, da garagem, das palavras a fracassado aí a banana. E o vazio deixa de ser tristeza. Vira alívio. Os clientes continuam chegando. A oficina está cheia. O Zé, meu funcionário, não o contador, me disse outro dia, chefe, a gente percebeu que o senhor tá mais leve. Tá sorrindo mais. A patroa fazia falta? Eu respondi, não, Zé. A patroa é que fazia peso. Ele riu, achou que era piada. Era verdade. As contas são pagas. Os funcionários recebem em dia. Eu tirei uma semana de férias, a primeira em 3 anos. Fui para a praia, sozinho, com uma cadeira de praia e 3 livros que eu sempre quis ler e nunca tive tempo. Comi peixe na barraca, caminhei na areia ao entardecer, dormi com o barulho do mar. Não tirei foto para ninguém. Não mandei mensagem para ninguém. Foi só meu. Foi bom. Eu posso viver sem mentiras. Essa é a maior vitória. Não preciso mais fingir que gosto de vinho seco. Não preciso mais usar camisa azul marinho porque ela escolheu. Não preciso mais sorrir para sogros que me humilham. Não preciso mais pagar mensalidade de pós-graduação de alguém que me chama de fracassado pelas costas. Não preciso mais ser fiador de carro de mulher que me trai com um cara chamado Enzo. Eu sou o dono da minha vida. De novo. Como era antes dela. Só que agora, com mais experiência, mais calos, e uma sabedoria que só quem foi traído e se reergueu pode ter. Às vezes, a melhor vingança não é gritar. Não é quebrar louça. Não é expor ninguém em rede social. Não é processar, não é humilhar, não é destruir. Às vezes, a melhor vingança é sorrir enquanto você se remove silenciosamente do roteiro inteiro deles. É pegar sua cadeira, suas ferramentas, sua oficina, sua paz, e simplesmente ir embora. Sem dar explicação. Sem pedir desculpas. Sem olhar para trás. Eles planejaram um final para você, um ato final onde você sai de cena humilhado, derrotado, sem nada. Mas você não precisa seguir o roteiro deles. Você pode escrever o seu próprio. Pode mudar o final. Pode, no último momento, virar a mesa e sair andando enquanto eles ainda estão decorando as falas. Foi o que eu fiz. Não me orgulho de ter lido o laptop dela. Não me orgulho de ter invadido a privacidade dela. Mas também não me arrependo. Se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu seria o fracassado que eles tanto queriam que eu fosse. Estaria numa kitnet, sem oficina, sem dinheiro, sem dignidade, enquanto ela e o Enzo ririam às minhas custas tomando vinho caro comprado com o dinheiro da minha oficina. O Enzo não atende mais as ligações dela. Disse que está resolvendo as coisas com a esposa. Deve estar.
Ou talvez tenha inventado outra desculpa. Não sei. Não me importo. O cartão de condolências. Ele deve ter chegado. Nunca recebi retorno. Nunca perguntei. Mas gosto de imaginar a cena de um envelope pardo, sem remetente, endereçado a ele na empresa. Ele abrindo na frente dos colegas. Lendo a frase. Tentando esconder o constrangimento. Pensando em quem mandou, por que mandou, o que significa a nova responsabilidade. Será que ele pensou que era da esposa? Será que pensou que era da Camila? Será que entendeu que era meu? Não sei. Mas a dúvida ficou. E dúvida, para quem está escondendo alguma coisa, é a pior punição. Hoje, quando os clientes me perguntam pela Camila, respondo, não mora mais aqui. Segue o baile. E volto a mexer no motor. A vida segue. A oficina continua. O cheiro de óleo e graxa é o mesmo. As ferramentas estão no lugar. Eu estou no lugar. Não tenho ódio. Não tenho mágoa. Tenho apenas a certeza de que fiz o certo. Não pelo prazer da vingança, embora confesso que uma parte de mim se delicie com isso, mas pela necessidade de sobrevivência. Ela ia me destruir. Eu só me antecipei. Agora, quando entro na minha oficina e vejo os carros nos elevadores, me sinto mais leve. Não carrego mais o peso de uma mulher que nunca me amou de verdade. Não carrego mais a aprovação de uma família que nunca me aceitou. Não carrego mais a obrigação de ser perfeito, de agradar, de fazer papel de trouxa. Carrego apenas minhas ferramentas, meus funcionários, meus clientes. E isso é o bastante. Sempre foi. Ela achou que estava subindo de nível, trocando o mecânico pelo empresário. Mas tudo o que ela fez foi descer. Desceu tanto que nem sabe mais onde está. Eu, ao contrário, estou exatamente onde sempre estive e de pé, com as mãos sujas de graxa, fazendo o que sei fazer. E, pela primeira vez em anos, feliz. A família dela não fala comigo desde então. Que fiquei no clube de campo deles, com o vinho seco e as conversas vazias. Os clientes continuam chegando. As contas são pagas. Eu posso viver sem mentiras. Às vezes, a melhor vingança não é gritar, é sorrir enquanto você se remove silenciosamente do roteiro inteiro deles. O que vocês acharam da atitude dele? Ele agiu certo em dar o troco em silêncio ou deveria ter confrontado ela na hora do jantar? Deixem a opinião de vocês nos comentários. E não esquece de seguir e curtir para mais vídeos. Fim.